E aí, galerinha, estamos de volta para mais uma aula e essa nossa aula é a aula 13.1. E também vou logo lembrando todo mundo aí, Gente, essas aulas são aulas da primeira unidade. Então nós estamos tratando aqui todos os tipos de criações que envolvem uma atividade da pecuária. E essas nossas abordagens são abordagens gerais, né? Como se fosse uma apresentação de cada sistema de criação dentro da pecuária. Na unidade 2 e na unidade 3, nós iremos fazer um aprofundamento, uma imersão, aí sim, vamos tratar dos processos de reprodução, alimentação, nutrição, engorda de cada sistema de criação, tá bom? Então, pega aí o material, todo o material que vocês receberam dos professores, tá? E vai acompanhando a aula. Professor, eu estou falando aqui, você pintou uma dúvida, você já sublinha ali, porque quando eu finalizar essa aula, a gente vai fazer aquele bate-bola, jogo rápido, antes das atividades. Qualquer dúvida também, galerinha, sempre é bom lembrar, tem nossos professores presenciais, vocês podem pegar aí, perguntar para os professores presenciais, aí os professores presenciais entram em contato com a gente e a gente responde aí para auxiliar nesse processo de construção do conhecimento, tá bom? Então vamos passo a passo? Joga na tela, meu diretor. Olha aí, aula 13.1. Professor, na aula 13.1, nós vamos falar aí, sobre de forma geral, galerinha. Depois nós vamos aprofundando aí, manejo e criações de avestruz. Então nós vamos fazer uma apresentação sobre o avestruz, as características, as propriedades, sabe, o comportamento, uma linha histórica do avestruz, como chegou, como se deu essa implantação de criação de avestruz, a importância do mercado. Lembra? Nós temos que conhecer a espécie que nós estamos criando para proporcionar um ambiente no qual ele vai conseguir desempenhar o papel, que é o produto final. E aí nós temos os manejos, né? Manejo de produção, os manejos de reprodução. Quais são os sistemas de criação? Lembra? Nas outras que nós conversamos, pessoal, nós temos o sistema intensivo, extensivo e o semi-intensivo. E aí nós vamos ver como é que esses três sistemas de criação são inseridos no sistema de produção. Manejo desses avestruzes. Aí lembra que nesse manejo alimentar. Então nós primeiro vamos ver qual é o hábito natural alimentar dessa espécie e como nós podemos fazer adaptações de acordo com as necessidades de produção. E manejo sanitário. Quando estivermos falando do manejo sanitário, nós estamos falando de duas situações. É o manejo do ambiente, no qual ele vai ser inserido, que é o ambiente de sistema intensivo, semi-intensivo ou extensivo, tá? E aí esse manejo, meus queridos, nesse manejo do ambiente, manejo sanitário, é para proporcionar uma resistência, diminuir a suscetibilidade a determinados patógenos. E qual é o segundo, professor? Sanidade do animal. A nutrição, bem-estar animal, as vacinações, as limpezas, a higiene desse animal para não proporcionar um ambiente que possa ocorrer um provável desenvolvimento de um patógeno. Isso é muito importante quando nós estivermos falando, tá bom? Então, vamos seguindo aí, step by step. Então, primeiro aí, vamos ver o manejo de criação do avestruz. Professor, estruticultura. O que é a estruticultura?
É como é chamada a criação de avestruz. Foi iniciada em 1995. Eu não sei para vocês, mas para mim é recente. Por brasileiros que conheciam, né, esses animais quando começaram a desenvolver trabalhos e sistemas. Mas aí, professor, para que a gente possa entender, o sistema de criação de avestruz sempre está ligado à sinalização do mercado. Então, por exemplo, o que este animal pode oferecer que é uma necessidade de mercado? Muitas vezes, o mercado nem sabe do que precisa. E aí a gente oferta para ele. Então, por exemplo, professor, do avestruz, será que a carne é uma carne, não é nem qualidade, é uma carne que apresenta uma demanda, não, apresenta uma qualidade de proteína? Será que essa carne, além de apresentar uma qualidade de proteína, qualidade de proteína que eu falo, qualidade de proteína não, é uma quantidade de proteína, né? Então, ela é nutricional, ela é nutritiva, o que ela oferta essa carne? Além da proteína, ela é uma carne que tem menor concentração ou menor propriedade de gorduras saturadas e insaturadas, a caloria dessa carne. Além da carne, o que mais ele pode, será que esse mercado pode nos sinalizar? Será que nós podemos utilizar o ovo, as plumas, e bem como o couro, né? Então, o mercado é o que esse animal pode ofertar, que muitas vezes nem ele sabe que precisa, mas quando se tem o produto e a oferta de outra origem, pois já conhecemos esses produtos em outros animais, será que ele tem essa qualidade e que possa ser atribuído mensurar um valor econômico a ele? Então, olha aí, carne. Os principais produtos do avestruz. Primeiro, a carne. Olha aí, a coloração. No primeiro momento, a gente se depara a uma coloração bem mais intensa, logo dá a característica de ser mais escura, e vemos que é uma carne magra, né? Mas será que é magra? Porque nem tudo que a gente vê, né? Aí, ó, por causa da característica com a sua coloração vermelha, saudável e intensa, sem aditivo químico. E olha aí, ó, com um índice de colesterol baixo em relação à carne bovina e suína. Então, quando a gente se depara, né, com em relação ao mercado, um possível produto que tem que ser comparado a outros já conhecidos. Desta forma, qual é a importância, professor, de fazer esse paralelo, de fazermos essa relação? Por que é bom relacionar um possível produto com outros já conhecidos? Porque dessa forma tem como colocar um parâmetro de valorização econômica. Claro que isso também vai estar ligado, pessoal, à estrutura, tá? A estrutura a infraestrutura. Que estrutura, Jefferson? Da infraestrutura. Então, baixíssimo nível de gordura. A carne desta ave é um produto que tem dado um impulso no que a gente chama de estruticultura, que é a criação de avestruz. Mas ainda será que é só a carne, prof? Olha aí. A ave adulta, além da qualidade, né, nutricional e a quantidade, por causa que se tiver demanda, a ave adulta boa, Jefferson. A ave adulta pesa em torno de 100 quilos e fornece aí, ó, 30 quilos de carne limpa, sem osso. Animal, né? Aí nós temos que fazer essa proporcionalidade para saber a quantidade, os exemplares a serem cultivados, vamos falar assim, criados,
qual é a demanda, a quantidade que eu tenho que ter para poder conseguir um produto final. A carne é restrita, a carne é retirada, né, das coxas, sobrecoxas, inserções de sobrecoxas. É da onde se tira esse produto do animal. É utilizado na confecção também de quê? O couro. Então, o couro é outro produto, como nós assinalamos aqui. O couro é um produto que é muito valorizado em relação ao seu potencial para confeccionar bolsas, botas, sapatos, carteiras, cinto, estofamento e plumas, outro produto advindo da criação da avestruz, né? Olha aí, ó. Uma ave adulta, ela fornece 2 quilos de pluma ao ano. Ao ano. Importado mundial essas plumas, que também geram subprodutos, tá? E também os animais, né? Tempo de produtividade. Os animais estão prontos para o abate entre 12 a 15 meses de idade. Então, significa que em torno de 1 ano, 1 ano e meio, né? 1 ano e meio, 1 ano e 5 meses aí, ó. O animal está pronto para o abate. E antes disso, você também pode utilizar o abate, não só da carne, não só do couro, mas da plumagem. Ele faz, né? Ele troca plumas. Então, até lá, ele está fornecendo determinada quantidade de plumas. E você tem que lembrar que quando a gente fala de criação, nós temos um lote que é de reprodução, um lote que é de desenvolvimento, um lote que é de engorda, um lote que é reposição. Pesando em torno de 100 a 110 quilos, gerando de 30 a 35 quilos de carne, porque tem uma variação, porque nós temos 3 espécies, tá, pessoal? Foi bom lembrar isso, porque nós falamos com a quantidade de carne que ele oferta, mas na verdade aí, ó, tem uma variação. Por quê? Porque depende da espécie. E aí, meus queridos, vale ressaltar. Lembra da aula de peixe? Lembra da aula de codorna? Lembra da aula de rã? Professor, sempre tem uma variação por causa da espécie. Aqui no avestruz nós temos 3 espécies, né, que podem ser utilizadas. Só que aí eu falo para vocês, tem que fazer aquele levantamento para saber da área da sua propriedade, o mercado e o clima, qual será a melhor espécie que você pode utilizar para a criação. Ainda tem essa, gente. Olha aí, de 30 a 35 quilos de carne limpa, 1,4 metros quadrados de quê? De couro, além das plumas. Manejo. Estranho, né, gente? Volta aqui. Manejo. Tá aparecendo MNJ de produção. Sabe o que é isso? Roda, roda! Qual é a letra que está faltando? Então é muito fácil. A gente pega... Opa, volta. A gente pega aqui a canetinha. E eu peço desculpa aí para vocês. Então é aqui, ó. Manejo. Pronto. Professor, essas letras estão muito magrelinhas. Então apaga. Vamos botar a letra mais especial. Opa. Sem problema, porque minha chefinha já falava, quem sabe faz ao vivo. Manejo. Acertou! Então vamos ver o manejo. Na criação, né, na descrição científica, o avestruz tem 3 estados. Professor, o que são estados? Né? Então eu vou mostrar aqui os 3 estados. Ele tem o estado selvagem, ele tem o estado cativo e ele tem o estado criado. O que é isso, professor? Pessoal, diferente dos outros animais, o avestruz, ele não tem um padrão que a gente fala assim, domesticado. Tem um processo para que ele esteja apto a ser inserido em um sistema de criação. Então,
O que é isso? É o comportamento animal. O avestruz não é um cachorrinho. O avestruz não é a galinha que você cria, galinha, pato, coelho, que você cria em casa. Entendeu? O avestruz, alguns animais, como o avestruz, como jacaré, búfalo, não é como a cabra. Ele não é domesticado. Ele pode ser, sim, alterar o comportamento dele para entrar em uma rotina de criação. Só que se você tirar ele dessa rotina, ele volta a ser aquele avestruz selvagem. Não é como o cachorro que volta a ser selvagem. Isso que é importante. Então vamos aqui observar essas 3 características. Aqui, ó. Selvagem. O que é um avestruz selvagem? Refere-se aos avestruzes em populações silvestres e naturais, sujeito a predadores e a outros fatores da mortalidade natural. Então isso significa que ele tem um comportamento de defesa. Ele é totalmente o quê? Territorialista. Então tem que tomar um cuidado na hora que você vai inserir esse animal. Inserir não, desculpa. Quando você vai aquisicionar, você vai pegar um exemplar desse, comprar, adquirir. Né? Ele tem que sair em um determinado comportamento. Olha só, cativo. Refere aos avestruzes oriundos de populações selvagens, quer dizer, ele estava lá no meio selvagem e mantidos em um zoológico. Parques, safaris, coleções ornitológicas. Ornitologia, o estudo ornitológico é quem trabalha com aves em geral. Assim como em coleções particulares, objetos de produção específicas, porém protegidos de predadores. Só o que significa? Um avestruz cativo, você não consegue colocar ele em um sistema de produção para fazer manejo. Deixa eu tentar. Os nossos estudantes que criam gado, não tem leiteiro. O gado leiteiro, quando é 5h30 da manhã, não sei qual, manejo, gente, manejo de ordenha. As vacas sabem o horário certinho para ir aonde? Para o estábulo onde vai ocorrer a ordenha. Então, elas mesmas vêm. Quando você abre, ou você faz... elas vão vindo. Tem vezes que você nem precisa fazer. Elas vêm. Ou então um sino. Tem um comando. Tem uma dinâmica para a ordenha. Isso é o manejo. Na hora de você alimentar, na hora de você realizar a reprodução, na hora de você fazer a maternidade, constrói a maternidade para pegar as porquinhas darem à luz, os bezerros, tudo tem um manejo, uma dinâmica, um fluxo. E você insere esse animal. Então, o cativo, ele ainda não corresponde aos manejos que devem ser realizados dentro de um sistema de criação. Agora, quando você adquire um animal que é criado, refere-se ao avestruz. Esse domesticado aí, pessoal, mais ou menos. Por quê, professor? Porque ele volta a outro estado. Então, assim, ele precisa ter estímulos positivos. O que é um estímulo positivo e um estímulo negativo? O estímulo positivo é que, desde pequenininho, você condiciona ele, dá aqueles estímulos para determinados manejos. E sabe o que é importante? Quando você faz isso com um plantel, ele transfere esse conhecimento comportamental para os descendentes. E assim você monta o sistema. Então, o processo de domesticação, mantendo, reproduzindo uma unidade intensiva e extensiva. O avestruz, que você sempre está dando estímulos para ser inserido dentro de um sistema intensivo, um sistema extensivo, ou mesmo um sistema semi-intensivo, que quase não é utilizado para a criação, eles ficam sujeitos ao processo de comportamento dentro do sistema de criação. As aves também são categorizadas em relação ao seu ato de melhorar o potencial genético, em relação
ao sistema de reprodução. Para isso, nós temos aí, pessoal, algumas características aí. O nome científico Strutiocamelus australis, originado do continente africano, pertencente à família dos Strutinidae e classificam-se como ratitas. What is to say? Ratitas, ou seja, aves que não voam. Tá bom? Tá bom. Avestruz. Nós temos aí algumas características que diferenciam. Aí, ó, nós temos alguns são chamados de avestruz, outros são chamados de ema, outros são chamados de emu. Tem diferença, professor? Tem, meus queridos. Olha aí, ó. Ema. O que é uma ema? Muitas vezes a gente vê e pensa que é uma avestruz. Pensa que é uma ema. O que é uma ema? Mato Grosso eu vejo de vez em quando uma ema. Ave típica. Ai. Vive em grupos, vive cerca de 40 anos, chegam a pesar aí 35 quilos, apresentam 3 dedos nas patas, coloração marrom acinzentado. O macho, né, com manchas pretas no pescoço. Então, quando não tem essa mancha preta, é uma fêmea. Então, a gente pode falar que tem um dimorfismo sexual aí, ó. A postura é cerca de 30 ovos. Agora, quando a gente verifica, atinge aí a uma velocidade de 60 km por hora, são onívoros. Significa aí, ó, que se alimentam de partes de vegetais, pequenos invertebrados e vertebrados. Vive em grupo. Aqui é o outro, né? Calma aí, pessoal. Só um minuto, tá, pessoal? Só um minutinho. Deixa eu só dar uma olhada aqui, rapidinho aqui. Esse aqui vive em grupos, nativos da Austrália, cerca de 40 quilos, pesa em torno de... Postura, 120 ovos, alcance uma velocidade de 50. Habitat. O avestruz possui excelente capacidade de adaptação. Apesar de serem originários das grandes planícies africanas, os avestruzes adaptam-se muito bem. Os variados tipos de clima suportam o frio, a neve. O avestruz, a gente pode considerar, né, ele apresenta uma certa rusticidade. No entanto, sua criação é mais fácil em regiões quentes e secas. Olha aí, principalmente jovens, na sua fase jovens, por causa da capacidade de adaptação, né? Eles são capazes de viver em áreas pobres de vegetação e se adaptam às temperaturas extremas. Pessoal, esses dados que eu estou mostrando para vocês sobre o comportamento e necessidade desse animal, isso que a gente vê aqui no estado de Rondônia, nós temos algumas fazendas, né, de criação, a gente chama de fazenda de criação de avestruz. Muitas vezes são utilizados como animais ornamentais, que eu falo assim, né? Sem uma pretensão, mas já temos algumas atividades de criação de avestruz. Claro que nós temos uma adaptabilidade desses animais para o nosso clima. Eu falo até do sistema edafoclimático, né? Mesmo porque tem que falar da alimentação. Manejo de reprodução. Olha que coisa. Falamos anteriormente, né, sobre o dimorfismo sexual. Existem fortes dimorfismos sexuais em adultos, sendo o macho portador de plumagem negra
com asas e caudas brancas ou pardas. E a fêmea de coloração pardo acinzentada e cauda parda. Então nós estamos vendo aí uma característica bem expressiva, né, e distinta. Dá para perceber quem é um macho e quem é a fêmea aí. Então tem esse dimorfismo. Isso é importante, pessoal, porque durante o processo de criação, a ave, não é só o avestruz, mas todas as aves, o comportamento do processo sexual, ele é diferente dos outros animais, porque existe a corte. Existe cada espécie tem um processo de acasalamento. Quando a gente vê, não é igual o suíno, o caprino, o ovino, o bovino, o bubalino, né, os cachorros, né, os mamíferos de forma geral, eles não precisam ter esse processo de corte. Agora a ave sim. Ela tem uma dinâmica de processo de copulação que se o ambiente não for favorável para isso, não ocorre. Às vezes, né, parar aqui, porque eu ia falar de alguns cachorros, mas é criação, né? Durante a época do acasalamento, o macho apresenta o bico, então tem uma mudança. Aqui nesse slide, nós estamos mostrando que tem uma mudança, não só comportamental, mas uma mudança fisiológica, que é aparente, você consegue observar essa mudança, muda algumas características, não só comportamentais, mas também ele expressa isso na sua morfologia. Durante a época do acasalamento, os machos apresentam o bico e a porção anterior das pernas com uma coloração mais avermelhada e emite sons fortes, produzidos pela aspiração de ar, né, que acumula no esôfago. E aí, pessoal, em condições de cativeiro, ocorre geralmente feitas em épocas quentes e secas do ano, o que é mais fácil para criar os filhotes. Tem uma dança, uma dinâmica para que ocorra esse processo todo de reprodução. As fêmeas, por sua vez, botam um ovo a cada 2 dias durante o processo que a gente chama de esqueci que não é o processo de não é ovoposição, Jefferson. Vou lembrar daqui a pouco. Em condições naturais, as fêmeas põem aí, de 19 a 25 ovos por ano, concentrados no período reprodutivo. As fêmeas podem botar um ovo a cada 2 dias, em condições naturais. Uma fêmea põe 19 a 25 ovos por ano, concentrando no período reprodutivo. A incubação demora 6 semanas, ou seja, 45 dias, né, que ocorre o processo de incubação. Nasce coberto de apenas algumas plumagens, né, que são aquelas penugens, que são aquelas plumas filiformes. Isso é importante, por quê, pessoal? Porque o processo de reprodução do avestruz, a fêmea não choca o ovo, nós colocamos em incubadoras. Por quê, professor? Porque precisamos padronizar. Padronizar a eclosão, padronizar o lote, né? O crescimento e desenvolvimento uniforme. Isso é importante para você inserir todo o comportamento animal dentro de um sistema de criação. Isso favorece e mantém um fluxo. Favorece e mantém um fluxo da dinâmica da estrutura de cultura. Então, isso serve para todas. Por isso que é bom a gente entender aí todo o processo de criação, todo o processo comportamental em diferentes fases do animal, porque se você sabe as diferentes fases do animal, no seu desenvolvimento, as suas necessidades, todas em N etapas, né? Necessidades para desenvolvimento, necessidades durante o processo de nutrição animal para que ocorra aí a produção de hormônios que vão favorecer o seu desenvolvimento e também seu comportamento, está diretamente ligado ao ambiente onde ele é inserido,
Dessa forma você vai conseguir transpor e adaptar não só o ambiente natural e o comportamento desse animal para os 3 sistemas de criação, seja intensivo, extensivo ou semi-intensivo. Se você não entender, compreender essas necessidades, você não vai ter sucesso no processo de criação. Claro que a gente sabe aí, ó, professor, 45 dias ou de 42 dias e quantidade de ovos que é feito na postura, porque se você padroniza o processo, você mantém um lote uniforme. E lote uniforme significa o quê? Fluxo. Só que tem uma coisa, é a reprodução, quantidade de macho por fêmea, processo de acasalamento. Então você tem que ter piquetes, separação por caso. Olha aí, ó, como é que eu sei que a gente não pode deixar todo mundo junto, professor? Por causa do processo de formação familiar. A ave tem esse tipo de comportamento e você tem que fazer tipo piquete. Nossa, professor, então a criação de avestruz vai se assemelhar ou comparar ao sistema de criação bovina? Perfeito. É desse jeito mesmo. E lembra, eles vão em pasta, né? Eles fazem pastagens. Ou então o sistema de criação, já que nós estamos falando disso. Os avestruzes podem ser produzidos sobre diversos sistemas. O sistema de criação, com o objetivo do criador. Os sistemas de criação mais adotados são: nós temos aí o extensivo, nós temos aí o extensivo, semi-intensivo e intensivo. Para o sistema semi-intensivo, os reprodutores são mantidos em casais ou um macho e 2 fêmeas por piquete. Então, pessoal, isso já é um padrão, mas tem que tomar muito cuidado com o processo, né? Você tem que fazer a caracterização. Então, nós temos um macho, porque nós temos o dimorfismo. Só que, professor, para lembrar, a gente vai ter uma aula, pessoal, que a gente vai estratificar como é feito esse processo, como é feita a escolha. Não é só assim pegar e jogar lá no piquete uma quantidade de 3 fêmeas por macho. Eles foram preparados para poder estar aí, na sua fase juvenil. E tomar cuidado também com o quê, professor? Tomar cuidado também com o processo de escolha familiar, para que você mantenha a heterogeneidade. Lembra daquela... tem que manter essa heterogeneidade. Os filhotes são mantidos em instalações apropriadas e é um estágio do seu desenvolvimento. Quer dizer, o que significa, professor? Isso significa aí, pessoal, que esses filhotes, eles são grupos, têm irmãos, têm primos, e tem uns que não tem nada a ver com eles, quer dizer, são de famílias diferentes. E eles têm que ser unificados como se fossem da mesma família, para que o comportamento e as instalações sejam de acordo com a sua fase de desenvolvimento. Porque eles são extremamente hierárquicos. A alimentação é basicamente natural, com alguma suplementação de ração. Olha essa diferença, galerinha. E lembra, eu vou comparar. Tem algumas criações que a nutrição animal é ração. O alimento é ração. E o vegetal é uma suplementação. Na criação de avestruz, é o contrário. A base nutricional é vegetal, é natural. A ração entra como suplemento. Isso é uma das coisas que temos que tomar muito cuidado quando realizamos o processo de instalação de uma fazenda de criação de avestruz dentro de um sistema intensivo, extensivo ou semi-intensivo. Tem que tomar muito cuidado, porque envolve área. E essa área tem que ter plantação. Vamos prestar atenção aí. E não é só plantação. É uma visão geral, olha aí, ó. Os reprodutores são mantidos em piquetes, a incubação é artificial e com os filhotes sendo criados em estruturas próprias. E aí eu chamo... vocês estão vendo aquele galpão lá atrás? Então, esse piquete... O que eu estou querendo dizer? Isso aí é um sistema intensivo. Mas isso a gente já vê lá para frente, pessoal. A imersão, o aprofundamento de como é feito, professor? Vamos ver isso lá na frente. O que eu quero que você entenda aí? Tá vendo o galpão amarelo lá no fundo? Então,
É todo um sistema de reprodução, são reprodutores, eles são criados separadamente, macho e fêmea, mas convivência, observar, para depois fazer a cópula. E lá dentro, os filhotes. Claro que são separados por família para manter a heterogeneidade, manter a rusticidade e qualidade do produto, de acordo com o seu grau de desenvolvimento e com a ração balanceada sendo parte sobre pastagem, parte com a ração. Claro que tem o que então? Uma estratificação aí. Vocês veem que são grupos masculinos. Ou você vai separar em machos, um piquete só de machos, tá aí, ó, de morfismo. Um piquete só de fêmeas. Isso quando a gente vai fazer para engorda. Tem um sistema de engorda, tem um sistema que você vai produzir somente as fêmeas para o processo de ovoposição. E agora o manejo alimentar. Nós estamos vendo cada tipo de manejo de forma geral. É muita coisa, só lembrando, sem mais tempo. O manejo nutricional, né? Mesmo em criatórios intensivos, os animais ficam confinados em piquetes. E o que tem que vir? Quando eu falo piquete, primeira coisa que quem já tem o conhecimento de criação de gado pergunta: eita, professor, qual o tamanho desse piquete? Tamanho da área? Quantos animais por piquete? Já deve estar se perguntando. Calma, bebê. Devagar. A gente vai ver isso no aprofundamento das aulas, tá bom? Ter essa proporcionalidade da quantidade. Então, e professor, como é que eu faço isso? Muito simples, é só você ver os fatores. Lembra do peixe? Lembra quando a gente fala de tamanho? Um indivíduo precisa de quanta área? Qual é o tamanho da área? Eu preciso de um espaço. Todo mundo precisa de um espaço. Então, um animal, um só, esses 4 que vocês estão vendo aí, um animal precisa de quantos metros quadrados para um? Que ele consiga fazer o repasto, que ele consiga se desenvolver. E dentro desta área de um indivíduo, também tem que relacionar com o dimorfismo. Se um piquete vai ficar só macho, um piquete vai ficar só fêmea, e se ficar misturado, qual é a proporcionalidade? Tem que tomar cuidado com isso aí também, tá bom? Tá bom. E a nutrição, como nós falamos, né? Muitos sempre tem a base e tem a nutrição que a gente fala, que é a suplementação. E aí nós temos fontes, né? Uma delas aí é a Namíbia, né? Nós temos aí a acácia, nós temos aí gramíneas, que nós vamos ver as características nutricionais base a base, né? Os volumosos que podem ser oferecidos, como capim em relação ao processo de produção, criação de pastos, né? Para que ocorra o processo de alimentação. E finalizando nossa aula, vamos passar aqui, ó, pelo processo sanitário, né? Uma das principais doenças que nós devemos evitar em verminoses, a doença Newcastle, e é uma enfermidade viral causada, que é contagiosa. Então, nós temos processos de você realizar aí, pessoal, ações preventivas. Uma delas, galerinha, que a gente sempre fala, vai criar ave, qual é a ave? Então você tem que ter você não pode criar galinha, pato, todo mundo junto numa mesma área. Então você tem que padronizar. Tem um distanciamento? Tem esse distanciamento. E temos que evitar aí, ó, outras, né, doenças que podem complicar o processo todo de criação. Para mim, meu diretor, meus queridos, estamos finalizando aqui mais uma aula, mas ó, já o tio volta pra gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Tchau!